Olá, boa noite. Então, hoje, na aula de handball, eu espero abordar para vocês a iniciação para um sistema tático de handball, a qual levará a estrutura do handball na sua montagem de defesa e logo após nós vamos falar também do ataque. Então, como eu já venho falado para vocês, o handball é um jogo bastante ofensivo, a qual contribui sempre a os jogadores estarem totalmente voltados para a defesa. Então, nós vamos falar de alguns pontos importantes para a defesa no handball, né? Que é um conceito para entender o sistema defensivo dele, que também tem por base as marcações da quadra, a profundidade, os posicionamentos. E dessa forma, algumas marcações, linhas, vão ser a primeira linha defensiva. Então, eu vou mostrar isso para vocês, né? A parte de zona de defesa ao longo do transcorrer dessa matéria. E aí eu vou falar das zonas de defesa no handball, que são os posicionamentos defensivos na base e largura da quadra. Então vamos lá. Embora o sistema tático do handball ele propõe da mesma forma jogadores laterais, centrais, um pivô e um central armador, tá? Então a gente pode chamar também de meias e os laterais também de pontas, né? Então ele é particularmente bem aplicado como um jogo de basquetebol. Então, o sistema tático é a forma de dispor aí, né, de se posicionar, dos jogadores se distribuírem em quadra, podendo ser tanto no ataque quanto na defesa. A maneira pelo qual os jogadores são propostos, eles são adotados como sistema de jogo, tanto na defesa quanto no ataque. A intenção é sempre ganhar do adversário e proporcionar uma boa qualidade na indução do jogo. Então, de acordo com o que o meu adversário proporciona, no caso que eu tiver atacando, eu posso montar em diferentes sistemas, né? Então eu tenho uma opção de algumas cartas que eu vou chamar de sistema tático de jogo, que são o 6-0, o 5-1, o 4-2, o 3-3, né? E isso faz com que eu aborde a melhor forma para que eu possa superar o meu adversário, tanto na defesa quanto no ataque. Então vamos na defesa. A gente tem duas possibilidades, como vocês já sabem, e no caso da por zona, a gente pode combinar ela, né, por mista. Então, a defesa, ela é individual, ela pode ser estruturada na quadra toda ou na meia quadra, né, perto dos 9 metros, que é perto da zona de ataque, que a gente chama de ataque, vamos colocar assim, a média e longa distância é a dos 9 metros. Depois encontramos a dos 6 metros, que é o ataque próximo, né? O ataque curto, que é próximo ao gol, que é a área do goleiro. Então, a individual, ela se forma por os jogadores fazer a marcação dos jogadores, homem a homem, que ela pode ser definida no começo do jogo pelo técnico ou preparador físico, ela sendo um sistema de defesa individual a partir do meio da quadra, né? Próxima dos 9, ou seja, a hora que você for defender a equipe que está atacando, ou eu faço a quadra toda, tanto na defesa quanto no ataque, a roubada de bola, enfim. Isso pode ser definido pré-jogo. A marcação de defesa por zona, cada jogador ele vai defender num espaço determinado, né? Então, se eu for um lateral, eu vou ter meu espaço determinado juntamente com o meu jogador. Então, a hora que o jogador estiver atacando e eu estiver na defesa e eu estiver marcando por zona, aquela parte
que foi determinada para mim, por exemplo, na lateral esquerda, eu vou defender toda a entrada ou passe de jogadores ali naquele local, né? Então, isso é uma marcação por zona. Por zona, eu sempre vou estar posicionada no mesmo local para fazer o sistema de defesa por zona no local definido a mim. Eu também tenho uma marcação mista, uma defesa mista, a qual eu posso combinar a defesa individual e por zona. Como eu posso fazer isso? Eu vou marcar na hora que ele estiver fazendo o ataque, na hora da defesa, eu vou marcar ele por zona, né? E aí, um jogador a qual ele se sobressai, eu vou colocar um jogador meu, a qual eu sei que ele tem uma marcação muito boa evoluída, ele é rápido e ele tem a maior qualidade dele é a marcação de defesa individual. Então, eu vou pedir para esse jogador da minha equipe, né, fazer a marcação individual num jogador que se sobressai aos outros. Então, essa seria a marcação mista, né? Então, eu posso estar fazendo a marcação por zona de toda a minha equipe e apenas eu vou determinar para fazer uma marcação mista juntamente com aquele jogador adversário a qual ele se sobressai aos outros, né? Então, ele tem vamos colocar assim, ele tem um fundamento, tem mais velocidade, ele se sobressai melhor, né, para fazer qualquer tipo de finalização. Então, eu vou fazer com que o meu jogador faça meu equipe faça uma marcação mista devido a isso. Então, eu vou incrementar a marcação por zona e a individual por causa de um jogador que se sobressai dentro dessa equipe aí. Aqui eu tenho demonstrado a quadra para vocês, né? Então, vamos lá. Vou trabalhar com essa marcação aqui, que é a linha do goleiro. Acompanhem para mim, por favor, esse ponteiro. Essa marcação da linha do goleiro, né? Essa área de gol aqui tem 4 metros até essa linha. Porém, essa área dentro da área de gol, toda ela tem uma medida de 6 metros, né? Então, por que a marca do goleiro é 4 metros nessa linha aqui? Porque no chute, vamos colocar como se fosse uma penalidade, a gente chama de tiro de 7 metros no handball, que é uma penalidade ou é um pênalti no handball. O goleiro, ele pode sair da linha dele até aqui para poder fazer a defesa, né? Ele não pode ultrapassar essa linha. Então, ele pode chegar aqui para tentar impedir o jogador de fazer o arremesso ou de defender a bola do jogador. Não mais que isso. Então, a linha de marca do goleiro seria 4 metros na defesa dos 7 metros ou da marcação de um tiro de 7 metros, que seria o pênalti. A área do gol é 6 metros. Então, essa área do gol de 6 metros, a área do goleiro, que a gente chama, ela é determinada para o goleiro. Então, ela não pode ser invadida por outros jogadores, certo? Então, a marcação de defesa, ela deve se posicionar dentro à frente da área do goleiro. Então, nessa total demarcação aqui é onde eu vou posicionar os meus jogadores, né? Então, fora e à frente da área de gol. Então, à frente dos 6 metros e entre a linha dos 9. Então, essa linha tracejada aqui é a marca dos 9 metros, onde eu falei para vocês que geralmente a gente possibilita no slide à frente, vocês vão perceber que nós possibilitamos a montagem de estrutura de defesa de um sistema tático de jogo. A gente conduz a primeira linha, então vamos falar assim, é o 6-0. Então, os 6 jogadores na defesa se posicionam aqui. É 5-1, então a gente posiciona os 5 jogadores de defesa entre 6 e 9 metros, e o 1, que seria o pivô central, à frente da linha dos 9, tá?
O 4-2 é a mesma coisa, a gente posicionaria os 4 jogadores e os 2 à frente, ou central e um meia, e aí fica a critério de cada equipe para reestruturar o melhor jogador. Então, as zonas defensivas no handball, elas nada mais é que o posicionamento defensivo com a base na largura da quadra, ou seja, a quadra tem uma largura de 20 metros, ok? E a posição da zona defensiva, ela vai entrar dentro dessa marca conforme a integridade do oponente. Então, se for um jogo ao qual os laterais da equipe oposta, né, conseguem filtrar melhor, né, então eles conseguem atacar melhor da posição do fundo da quadra nas laterais, como eu estou mostrando aqui, vocês precisam reestruturar o sistema tático dentro para que possa bloquear esses ataques do fundo da quadra. Os arremessos realizados pelos laterais, feito do lado, no caso aqui é o lado direito, né, que ele vem a ser o lado do goleiro, lado direito, e esse o lado esquerdo. O atacante do lado direito, ele é destro, e do lado esquerdo, ele é canhoto, né? Os jogadores, eles devem sempre utilizar a estrutura de linha de formação para contornar e fazer um bloqueio duplo, né? Também fazendo o bloqueio de marcações individuais e fazer o bloqueio dos arremessos, no caso de uma finalização, juntamente com o jogador da sua equipe, para que o jogador que está atacando, ele tente o mínimo ter acesso para infiltrar e arremessar livre ao gol. Dependendo da estrutura montada no sistema tático, o jogador, no caso do 5-1, ele é posicionado logo à frente, então ele marca vamos colocar assim, um central armador, a qual ele vem com a bola e vai definir para onde a bola é lançada. Nós temos também um sistema de ataque que a gente chama de engajamento. O engajamento no handball nada mais é que um sistema rápido de ataque, a qual eles fazem troca rápida da bola para que se rompa a barreira de bloqueio, ou seja, a barreira de defesa, né? Então, num vídeo posteriormente, eu vou passar para vocês e vou conduzir a aula demonstrando como é realizado esse sistema de defesa duplo, né, com bloqueio, limitando o máximo da passagem do jogador para a linha dos 6 metros, ou próximo a essa linha, intermediando para que ele não ataque próximo da área de gol, para ficar mais difícil, no caso, a finalização do ataque dele e também auxiliando a defesa do goleiro. A posição, a gente pode falar assim, a posição defensiva do lado esquerdo, né, que é a direita da quadra, é a posição que fica mais próximo junto à linha do fundo, que é o que eu falei para vocês, que é a linha do fundo e lateral. Então, é a posição à direita. Elas são os principais jogadores para marcar essa posição, são sempre os pontas, né? Os pontas adversário marcam o ataque da linha lateral de fundo ou fundo da quadra, né? Então, se for uma marcação por zona, o ponteiro ele vai fazer toda essa marcação aqui, né? Evitando que a equipe adversária se aproxime e entre dentro dessa zona. Então, ele vai tentar bloquear ele logo aqui no começo, né? E impedir com que ele entre para fazer a finalização. Então, essa linha de fundo, né? Ela é estruturada ou marcada sempre pelos pontas.
como aqui também é marcada pelos pontas, aí no caso, como é o do lado esquerdo, é marcada pelos pontas, eu vou colocar à direita da quadra, né, de quem está atacando. Então, ela fica um pouco mais centralizada em relação à posição 1, no caso do jogador do lado direito, do que é a esquerda de quem está atacando, né? Então, do lado direito. Então, a posição 2, que é a esquerda e a direita da quadra, é a posição defensiva, que fica um pouco mais centralizada em relação à posição 1. E são os principais responsáveis pela marcação dos meias adversários. Os meias são os que fazem os ataques assim mais abertos, né? Do meio para a lateral. Então, eles são os jogadores mais rápidos. A posição defensiva 3, que é a esquerda, no caso aqui, que é a esquerda, e a direita da quadra, que são responsáveis pela marcação da região central da quadra, conhecidas também como posições defensivas e básicas, que possuem uma função de marcar o armador central e o pivô da equipe adversária. Então, essa região toda aqui, que a gente sinaliza ela próxima, de frente com o gol, vamos colocar assim, um trajeto mais ou menos aqui, ó, de frente com o gol, né, aberto, ela é a região que possui uma função de marca que sempre o armador e o central ou o pivô da equipe adversária vão estar posicionados, né? Então, a gente pode chamar essa frente aqui do gol de região central, tá? Uma marcação da região central. O goleiro é a última posição de jogador na defesa, na linha de defesa, do qual o handball tem hoje. Ele tem a função de defender as bolas que vão em direção à meta e também de orientar também o posicionamento dos jogadores da defesa. Ou seja, então o goleiro ele é o único que fica de olho sempre na bola, não precisa marcar ninguém, então ele precisa estar orientando os jogadores que se posicionam na defesa para que ele se reestruture e não atrapalhe, no caso de vir a ter um lançamento, não atrapalhe o goleiro e ele possa estar finalizando com êxito a defesa do arremesso do oponente. Então vamos ver o sistema de defesa. Nós temos aí 6 tipos de ataque e defesa, né? Eu coloquei para vocês o 6-0, o 5-1, o 4-2, o 3-3, o 2-4 e o 3-2-1. Vamos excluir o 2-4, porque o sistema 2-4 hoje não se utiliza, né? O sistema 2-4. Ele existe, porém ele não foi assim, vamos colocar, ele não teve uma boa qualidade em nenhum tipo de princípio para defesa, porque ele posiciona 2 jogadores atrás da linha dos 9 e 4 à frente. E isso faz com que, se eu passo os 4 primeiros, eu tenho só 2 próximos, né, da linha de defesa próxima ao gol, eu tenho vamos colocar assim, uma abertura muito grande para que o jogador se infiltre mais fácil. Então, ele não tem uma estrutura adequada para um sistema de defesa. Um bom sistema defensivo no handball, ele começa por uma transição para a quadra de defesa ou uma recomposição da defesa, no caso após perder uma posse de bola. Essa transição para a defesa, ela deve ser feita o mais rápido possível para que não deixe o sistema defensivo vulnerável. Então, a estrutura da defesa ela é muito importante no handball por ser um jogo muito rápido, né? Sempre de contra-ataque. O ataque só existe após um contra-ataque. Então, ele deve sempre após uma defesa, ele fazer o mais rápido possível
reestruturação do sistema defensivo para que ele não fique vulnerável. Após a recomposição de alguns princípios, ele deve ser seguido do que? Ocupar rapidamente, no caso, as posições específicas da defesa. Então, os jogadores laterais já ocuparem seu espaço, os meias voltam para a sua defesa, o pivô e o central armador marcando, né? Ali na parte da frente do gol e principalmente um passe rápido para infiltragem do oponente. Uma outra possibilidade é tentar antecipar os gestos e as jogadas do adversário, ou seja, em meio a esse contra-ataque, você tentar antecipar qualquer jogada do adversário ou interromper essa jogada, vamos colocar a armação de uma jogada. Uma terceira sugestão é você tentar entender e cumprir a função específica na marcação. Ou seja, se eu estou marcando os jogadores individualmente, eu preciso cumprir a função específica dessa marcação. Então, estou marcando individual um jogador a qual tem requisitos muito bons, né, que faz finalizações excelentes para o ataque, na finalização de gol. Então, eu preciso cobrir toda essa parte de marcação para que ele não venha finalizar essa bola. Então, a minha responsabilidade. Uma outra coisa que é importante na recomposição é ajudar na marcação dos outros, mesmo fora da sua função, né, na zona de defesa. Então, se você está marcando por zona e às vezes você fala assim, eu estou aqui no meu espaço, e aí o jogador da equipe ofensiva, ele entra para fazer, ele tenta entrar pelo lado mais vulnerável, vamos colocar assim. Então, o jogador mais fraco, o mais lerdo, ou principalmente o mais baixo, né, eles vão tentar fazer a infiltração por aquela zona da onde tem a vulnerabilidade maior. E aí eu falo assim, não, vou ficar aqui na lateral porque é o meu lugar. Não, eu posso sair e auxiliar, né, mesmo fora da minha zona, a defesa do meu jogador, porque eu faço parte do sistema de defesa da minha equipe, então eu preciso auxiliar. Eu não posso largar também o meu espaço, mas eu preciso auxiliar e tentar recompor a minha zona de defesa também, se caso precisar. Uma outra recomposição que é importante é no caso da movimentação defensiva, que ela deve seguir a movimentação do adversário com a bola. Então, eu não posso ficar parado, eu preciso seguir a movimentação, principalmente girando meu corpo sempre de frente com o adversário que esteja com a bola, né? Então, se eu estou lá na lateral, eu não vou ficar olhando para o banco de reservas ou para a arquibancada. Eu preciso me estruturar dentro daquilo que mostra a qualidade do sistema ofensivo de vir atacar, né? Então, é importante isso. Os tipos de sistema defensivo no handball, como eu já disse, ela tem a marcação por zona, e eu não quero que vocês se esqueçam que é um tipo de defesa, um tipo de sistema defensivo que é mais utilizado. E esse sistema, cada jogador ele vai ter a responsabilidade de fazer a marcação numa determinada área da quadra, numa determinada zona, por isso chama-se marcação por zona. E no sistema individual, esse tipo é um tipo também defensivo e é fundamentado na marcação específica para cada jogador, independente de qual zona ou de qual parte da quadra ele vai estar ocupando. Então, não importa quando é sistema de marcação individual, ele vai marcar um jogador em específico. Bom, então, os sistemas defensivos aí, eu vou falar então do 6-0, o 5-1 e o 4-2 hoje, tá? Então, o sistema defensivo 6-0 é um dos sistemas mais utilizados. No sistema 6-0, todos os jogadores eles se posicionam na frente da linha de gol. Eu vou mostrar logo à frente para vocês terem uma ideia. Então, esse aqui é o sistema 6-0, tá vendo? Os jogadores, eles se posicionam entre a frente da linha do gol
e atrás da linha dos 9. Então, ele fica entre as duas linhas de defesa. O sistema 6-0, ele dificulta as infiltrações dos jogadores adversários. Isso faz com que também dificulte a movimentação do pivô adversário, né? Que o pivô, ele se encontra sempre à frente do gol. Ele geralmente fica assim, aqui junto com os meias ou com o central armador, né? Então, a importância da posição do 6-0, do sistema defensivo 6-0, seria esse. Ele também dificulta os arremessos dos pontas adversários. Por quê? Porque o sistema 6-0, ele vem proporcionalmente abrindo em direção ao fundo da quadra, né? Então, a estrutura dele é montada numa composição colocada em volta da linha de defesa. Então, ele não deixa brecha. Então, os jogadores eles conseguem se locomover para baixo e à frente. Então, ele consegue cobrir toda a área de defesa da equipe. Então, dessa área de gol, ele consegue cobrir daqui até o outro lado. Então, esse sistema 6-0, ele é importante por isso. Qual é a vulnerabilidade desse sistema? Os ataques de longa e média distância, ou seja, a equipe que ataca fora, para trás da linha dos 9 metros, ela vai ter mais arremessos ou mais finalizações ao gol, porque esse sistema 6-0, ele impede infiltrações e ataques próximo à área de gol, né? Pela dificuldade de acesso aqui, porém, ele fica vulnerável aos ataques de fora da área. Vamos passar para o 5-1. A defesa por zona no 5-1 do handball, que é um sistema defensivo, a qual um dos sistemas mais utilizados hoje em dia e mais conhecido, onde nós posicionamos 5 jogadores à frente da linha de gol, né, da área de gol, e um jogador que se posiciona à frente da linha dos 9, ou seja, 5-1, certo? O objetivo desse sistema defensivo é dificultar o trabalho dos armadores da equipe adversária, ou seja, esse jogador aqui, ó, que faz a marcação lá na frente, ele vai limitar a passagem de bola ou a armação de alguma jogada, né? Então ele consegue minimizar essa passagem de bola ou infiltração ou a jogada armada. Esse sistema no handball, ele também pode deixar a defesa vulnerável a algumas infiltrações, ou seja, que esse jogador aqui, ele vai marcar individual um jogador que está armando a jogada, ele já pode deixar o sistema de defesa mais vulnerável, ou seja, a passagem no caso de um pivô aqui entre os jogadores, né? E devido a isso, ele consegue, a equipe de defesa, ele consegue estruturar uma jogada próximo à área do gol ou próximo ao goleiro. A variação do sistema 5-1 também é muito utilizada. No caso, quando a equipe adversária tem um jogador muito habilidoso, né? E aí, esse jogador, ele se sobressai aos outros. Então, como a gente pode agir a isso? Eu posso deixar os 5 jogadores, no caso, esses 5 jogadores, eles vão marcar por zona. E esse um jogador aqui vai marcar individual. Então, ele vai marcar aquele jogador que se sobressai, que consegue infiltrar melhor, que consegue receber mais bola, que ele é mais rápido, que finaliza mais rápido. Então, aí eu perco esse jogador de defesa da marcação por zona e ele vai marcar individualmente, né? Então,
O resto da equipe fica posicionada na marcação por zona à frente da linha e área de gol, enquanto o jogador, no caso esse jogador, vai fazer a marcação individual, né? E esse sistema misto de defesa, que é junto zona e individual, também é muito utilizado. E por último, que eu vou comentar hoje, é o sistema de defesa 4-2, né? Que é um sistema pouco utilizado, é um sistema de jogo no handball que quando, no caso, o jogador, as equipes têm armadores com bom arremesso e média e longa distância, porque aí eu tenho 2 jogadores à frente para fazer essas marcações, né? Então, quando eu tenho jogadores bons para fazer arremesso de média a longa distância, eu posso optar pelo sistema 4-2, né? No caso também, a distância dos pontas e dos pivôs de baixa técnica, vamos colocar assim, o pivô e os pontas da equipe adversária, ou seja, a equipe que está atacando, eles são um pouco, vamos colocar assim, eles não têm tanta técnica de habilidade para definir bola. Então, eu posso estar utilizando o sistema 4-2, ele vai fazer com que eu tenha 2 marcações à frente, diminuindo o máximo de jogadas aqui na frente da área do gol, porém também é um sistema que fica vulnerável a infiltrações, né? Ele facilita aí bastante as infiltrações. Esse sistema dificulta um pouco a troca de passe, que é o que eu falei para vocês. Como eu tenho uma marcação à frente, fica mais dificultada a troca de passes do oponente, né? E a marcação fica mais intensa antes de chegar à linha dos 9 metros. E também é um sistema que dificulta um pouco o arremesso de média e longa distância. Mas, como eu disse para vocês, aumenta um pouco, ele é mais vulnerável a infiltrações aqui, no caso da passagem de uma troca de passe deles. Passou pelo sistema aqui das minhas 2 defesas, se o jogador chegar aqui, ele tem mais acesso pelo fundo da quadra. Aí, se o jogador de defesa acompanha ele tem mais acesso pelo meio da quadra. Então, aí os pivôs ficam doidos aqui na frente para receber uma bola rápida e finalizar um ataque. O sistema 4-2 também pode ser utilizado numa variação para um sistema defensivo misto, né? Ou seja, 2 individuais, marcação individual, e 4 por marcação de zona, onde os jogadores farão a marcação individual, os 2 da frente, e os outros 4 farão a marcação por zona, né? Então, esses são aí os 3 primeiros sistemas de defesa que eu vou passar para vocês, e numa próxima aula nós voltamos com o sistema 3-3 e o 3-2-1, né? O 4-2 eu vou comentar também, mas é um sistema que não tem muita relevância e ninguém utiliza hoje no handball. Eu vou passar um vídeo para vocês, acessem o link, a qual for abordado aí para vocês terem uma visão melhor do jogo propriamente em quadra, que eu vou passar para vocês, e a estrutura das defesas. Pessoal, obrigada, até a próxima aula. Bom, então vou mostrar para vocês, no caso, essa movimentação, eles estão fazendo uma troca de passes aí. E o sistema defensivo, marcação por zona, como vocês veem. Isso, então, só para vocês terem uma ideia. Aqui é um jogo entre Brasil e Sérvia, né? Então, o Brasil está atacando aí em uma formação de 5-1. E ali o sistema de defesa, como vocês verem, é um 6-0, né? Porque sabe que o Brasil, o forte é a infiltração. Se vocês observarem, já tem uma jogadora aqui, ó, infiltrada do Brasil, ó.
E o bloqueio feito, tá vendo? Deu falta de ataque. Agora volta a Sérvia para fazer o ataque e a equipe brasileira já está posicionada para fazer a defesa. Então, o sistema de defesa da equipe brasileira também é um 6-0. Ó, como vocês estão observando, são 3 jogadoras do meio da quadra para cá, fazendo a posição à frente da área do goleiro e 3 do outro. Olha a movimentação da defesa das jogadoras, ó. Elas olham a posição da bola, ó. Você viu que elas saem para impedir a entrada, ó. Fez o bloqueio e teve uma falta. Então, elas reposicionam a defesa lá de 6-0, né? Faz arremesso, defesa. Olha o contra-ataque. Parte do jogador, olha o gol do Brasil agora. Ó. Ó. Nem vê. Então, é muito rápida a infiltração. O jogo do handball tem um ataque muito acelerado, olha. Aí vocês conseguem ver uma infiltração pelo ponta. Mais um pouquinho, ó. Pela lateral, ó, ele tentando afundar, ele saiu ali com a bola, é só um treino para exibir essa troca de passe com a marcação, então é um treinamento tanto da troca de passe ser rápido, quanto da defesa se posicionar melhor, né? Então, eles fazem uma variação aí da defesa, ó, sobe, certo? Então, essa é a movimentação da defesa. Sempre perto do jogador, fazendo a marcação em cima, bloqueando, ó, e impedindo o arremesso pro gol. Aqui já é uma movimentação para arremesso na ponta, como vocês viram aí, né? Uma troca de passes. Então, ficou faltando a defesa ali, a defesa foi falha no fundo da quadra, né? E o jogador veio fazer o lançamento, ó, novamente, vai fazer novamente pelo arremesso lá pelo fundo da quadra, eles estão tentando, a marcação tá em cima agora, eles tentam de novo. Essa forma de movimentação de troca de passes rápida assim, é um engajamento que tenta desestruturar a defesa, ó, ele conseguiu fazer o arremesso, o goleiro defendeu. Então, é o engajamento, chamado de engajamento, essa troca de passes aí. Esse é um jogo Brasil-Argentina, handball feminino. Então, como vocês veem aí a posição da equipe brasileira, elas estão no 5-1. Então, vocês observam que essa jogadora que está aqui, ó, ela tá fazendo uma marcação individual, né? Então, é um 5-1 misto, que é 5 fazendo por zona e 1 fazendo a marcação mista. Então, mais um pouquinho aí para vocês observarem. Então, a jogadora do Brasil tá aqui, ó, né? E as outras na marcação.